Eu queria ressaltar que a concepção de método de Marx não está separado do seu objeto de sua teoria, que para Marx é a concepção de gênese, de desenvolvimento, de consolidação e de crise da ordem burguesa. Por isso dizemos que Marx não tem uma concepção, uma epistemologia, mas sim uma ontologia. Então, colada à sua concepção de método está a sua noção de história. O primeiro pressuposto da história para Marx é a existência de homens vivos. E para existirem, precisam, antes de mais nada, de produzir a sua alimentação, ter bebida, ter uma casa para morar, abrigar-se das intempéries e educar a cria. Então, o homem, antes de fazer filosofia, religião ou qualquer outro complexo ideológico, precisa sobreviver. E o homem, através do trabalho, produz os meios de produção, os instrumentos de trabalho, transforma a matéria-prima naquilo que é indispensável para satisfazer as suas necessidades. Faz isso através do trabalho, que é a categoria fundante do ser social, uma atividade vital produtiva que intermedia a relação do homem com a natureza, pelo qual o homem transforma a natureza e também se transforma, exercita suas potencialidades físicas e mentais. E na medida em que o homem produz aquilo que ele precisa para sobreviver, ele produz e estabelece relações sociais. As relações sociais que está implicada no trabalho são as relações da distribuição, da troca, do comércio e do consumo. Mas para além disso também tem as relações sociais que constituem os valores, todos os valores morais. E então é através da relação entre as forças produtivas e as relações de produção que o homem compõe a sua base econômica, a base econômica da sua história. Mas eu queria deixar claro que Marx não é um fatorialista da história, Marx não é um determinista da história. Apenas ele afirma que o momento predominante do homem é a produção material da riqueza social. Mas implicado nessa base econômica, ergue-se uma superestrutura jurídica e política. E através e relacionada a essas estruturas, também tem toda uma concepção de filosofia, uma concepção de história, uma concepção de religião, que está implicado na relação produtiva do homem. Mas Marx afirma que na sociedade capitalista o homem está anulado, porque ele estabelece no seu trabalho uma relação de alienação, de estranhamento. E Marx, apenas para ressaltar e deixar como um objeto de estudo para aqueles que se interessam na perspectiva teórica e metodológica de Marx, que Marx afirma que o homem no capitalismo está alienado no trabalho. O trabalho deveria ser aquilo que produz a humanidade do homem. No entanto, no capitalismo ele tem uma relação de alienação ou de estranhamento, que Marx concebe sob 4 perspectivas. Primeiro, o homem está alienado em relação ao produto do seu trabalho, porque produz e não tem acesso àquilo que produz. Segunda forma de alienação, em relação à atividade produtiva, porque o homem está numa relação de trabalho em que ele, por exemplo, numa fábrica, ele está numa relação fragmentada com o trabalho, porque não tem uma concepção da totalidade daquilo que produz. Podemos exemplar isso de forma genial, concebida por Charlie Chaplin no filme denominado Tempos Modernos. E a terceira forma de alienação, que é uma concepção da primeira e da segunda, é a alienação do homem em relação aos outros homens. E a quarta forma, a alienação do homem em relação a si mesmo.